Vamos lá, pessoal, então, para o nosso segundo boletino, giro, né? Depois dessa etapa maravilhosa de ontem, né? Com uma grande vitória do Mathieu Van Der Poel, uma chegada muito parecida com o Tour de France do ano passado, a primeira etapa, onde ele pegou a camisa amarela. Ontem ele declarou que foi uma emoção similar, vestir a camisa rosa, né? Que diferencia o líder do Giro de Itália, malha rosa. Sensacional a etapa de ontem. E hoje uma contrarrelógio, a gente sabe que contrarrelógio, entre aspas, não existem grandes surpresas, porque são provas, é uma prova para especialista, né? Então já mais da metade do pelotão já sai da briga. Mas hoje a gente viu bastante surpresa nessa etapa. Primeiro, né, o Matteo Sobrero, que é o atual campeão italiano, fez um super tempo, já desbancando alguns favoritos, né? Mas como acontece na contrarrelógio, as equipes preferem deixar os líderes ou os especialistas para largar por último. Por quê? Para ter mais referência, né? Então eles têm mais referência de tempo, de como fazer as curvas, quais são os pontos que eles podem respirar um pouco, se bem que 9 km, 9,2 não tem muito o que respirar, mas são sempre referências que contam, né? Principalmente, como eu falei, para especialistas. Então o Matteo Sobrero foi um dos últimos, bateu o melhor tempo até então. Aí foi vindo os grandes, né, especialistas, e a gente viu uma grande surpresa que não estava entre os favoritos da contrarrelógio. Ele é um favorito do Giro, né? Um Simon Yates fazer um super tempo e vencer então essa contrarrelógio, né? Que é a segunda etapa do Giro de Itália, batendo o Van Der Poel por 3 segundos, e o Tom Dumoulin acabou ficando em terceiro com 5 segundos atrás do Simon Yates. Então o Simon Yates fez um mega tempo, né? A gente sabe que ele é um super ciclista, mas não é um especialista como o Tom Dumoulin, por exemplo. Tá? Eu acho que a outra surpresa do dia nessa contrarrelógio foi o Nibali, né? O Nibali ele fez 12º na contrarrelógio. Ele, lógico que já ganhou o Giro de Itália, já ganhou a Volta da Espanha, já ganhou o Tour de France, foi meu companheiro na Liquigas, né? Em 2007, 2008 e 2009. Ainda está nativa, tá? Tanto é que ele declarou que esse Giro de Itália ele estaria competindo sem grande pressão. Mas um guerreiro como ele, quando bota o número na camisa e está num Giro de Itália, sendo italiano, ele sempre dá grande espetáculo. Eu acho que a gente vai ver coisa bem legal dele também durante esse Giro. A geral, né? Obviamente o Van Der Poel fazendo segundo e perdendo só 3 segundos pro Simon Yates, ele mantém a camisa de líder. Então a gente vai ver a etapa de amanhã, uma etapa que vai ser para o sprint. Então ele tem uma vantagem boa em relação aos outros, provavelmente não vai perder a camisa de líder. Então ele vai chegar na Itália lá terça-feira, na etapa de terça, com a camisa de líder. O Yates, ganhando a etapa de hoje, subiu para segundo na geral, e o Tom Dumoulin está em terceiro com 16 segundos de atraso. Eu acho que o grande perdedor do dia, é óbvio que a gente só está na segunda etapa, tem muita coisa, mas eu já havia comentado a questão tática, né, o comportamento dessa equipe no pelotão ontem, da Ineos. O grande perdedor hoje foi o Carapaz, que é o líder da Ineos, e perdeu 28 segundos para o Yates. Então, óbvio que isso não é o fim do mundo, não quer dizer que ele já perdeu o Giro, mas, né, às vezes, para moral, seria melhor estar lá na frente brigando com os especialistas. Óbvio que o Giro apenas começou, tem muita montanha, e qualquer defiance, como falam, para perder 1, 2, 3 minutos numa etapa de montanha é rapidinho. Então, mas isso são só pontos que eu queria deixar aqui, o que aconteceu hoje, que tem que ser levado em consideração. Contra-relógio, como eu falei, não tem grande surpresa, né? Então, tirando o Simon Yates, né, que fez um espetáculo de contra-relógio, mostrando que está super em forma, a minha dúvida só será que ele consegue manter essa forma durante as 3 semanas? A gente já viu que ele tem uns
picos de altos e baixos, então vamos ver se ele consegue manter essa forma aí. É uma questão para a gente tá de olho também. Tá? A etapa de amanhã é uma etapa para velocista, uma etapa de 201 quilômetros, né? Então, óbvio que, teoricamente, a gente sabe que tem equipes que estão preparadas só para o sprint, então como é uma etapa plana, eles vão fazer de tudo, então a chance é grande de vir para um sprint, que é sempre espetacular, mas tudo pode acontecer, né? Corrida de bicicleta não é matemática, tá? Então, tentando fazer um resumo mais breve possível para não ficar também tão cansativo, seria legal estar aqui, né? Contar a corrida toda, como foi, detalhes, mas a gente tenta fazer um resumo bem curtinho, bem rápido para contar o que aconteceu de mais relevante. Então, por hoje é isso. Amanhã, sprint, né? Vamos apostar a ficha em quem? Será que o Cavendish está bem? O companheiro dele de equipe também, que é um bom sprinter. Demar, Nissolo, Caleb Ewan caiu ontem, que mostrou que estava muito bem. Sacha Modrow também, que é um grande sprinter. Amanhã vai ser uma disputa diferente, um grande sprint para a gente assistir, tá bom? Aguardo vocês aqui no nosso Raid BMC Brasil. Até mais.